De volta com o Conexão Saúde, nosso entrevistado agora vai ser o Dr. Francisco Tussolini, ele é neuropediatra, especialista aí em neurologia, vai conversar conosco sobre a microcefalia. Você pode aproveitar a presença aqui, Dr. Tussolini, você pode mandar suas perguntas, o WhatsApp é o 99283-4672. Aproveite a presença dele, faça a sua pergunta que vai ser respondida. Doutor Tussolini, seja bem-vindo, meu amigo. Não vamos falar meu amigo antigo, vamos falar só meu amigo, não é verdade? É verdade. Mas, doutor Tussolini, para que a população entenda, o que se considera microcefalia? Muito bem, obrigado pelo convite. Seja bem-vindo. E eu fico muito feliz de ser convidado para falar de um tema que está preocupando muito a população de Manaus. E falar depois do nosso professor Bernardino Albuquerque, que também fica... É difícil falar depois dele. De um lado fica fácil porque ele já explicou tudo, e do outro lado fica difícil porque ele é bom demais. Para manter o nível. Para manter o nível fica difícil, porque o professor Bernardino é um exemplo de grande mestre que eu e você tivemos em Manaus. Mas muito bem, o perímetro cefálico, existe um gráfico milenar. Esse gráfico não foi inventado agora com a microcefalia para medir a cabeça das crianças. E esse perímetro da cabeça das crianças, ele tinha uma medida anteriormente, que até o Ministério da Saúde colocou, que 33 centímetros, uma cabeça que medisse na maior parte da nuca à testa, medisse 33 centímetros, era isso, que está ali o gráfico, era considerado como microcefalia. Aí o próprio Ministério da Saúde baixou para 32 centímetros. E há alguém que possa perguntar, mas 1 centímetro da diferença no cérebro dá no ar. É uma imensidade essa diferença. Tanto é que tem um trabalho realizado no Nordeste, que eles tinham 600 crianças com perímetro cefálico de 33, que iriam ser investigadas. Quando baixaram para 32, baixou para 200 casos. Portanto, 400 casos deixou de ser investigado porque não havia necessidade de investigar. Então, o perímetro cefálico de uma criança brasileira, a gente acredita que a média seja 34 centímetros. Então, entre 33 e 35, você diz que o perímetro cefálico está dentro da normalidade. Abaixo de 32 e abaixo de 32, se diz que esse perímetro cefálico está abaixo da normalidade e, por isso, precisa ser investigado. Bom, existe, claro, e com uma certa razão, e por outro lado não, mas assim, em que as sociedades especialistas, como o senhor como associam essa questão se houve realmente esse boom ou não, primeiro ponto, aumentou-se mesmo o número de casos, e existe relação mesmo com o Zika vírus, não existe? Como é que o senhor poderia, com as informações que temos hoje, claro, eu sei que ainda tem muito pouca informação, mas com as informações, existe mesmo essa relação? Existe, Anuar. O Nordeste brasileiro foram lá que iniciaram os primeiros casos de microcefalia. E o que eles fizeram? Eles associaram crianças que estavam nascendo com cabeça abaixo do perímetro cefálico, 32 ou menos, e associaram que esses pacientes, as mães durante a gravidez, tinham tido algum exantema, uma mancha vermelha no corpo associada à febre ou não. Então, cresceu de um lado um monte de mãe que apareceu com exantema e febre, e por outro lado, um monte de crianças com perímetro cefálico diminuído. Então, isso chamou a atenção de um grupo de médicos no Nordeste, e aí começaram a associar a criança com microcefalia associada ao vírus Zika. Mas é bom, e esse gráfico aqui está mostrando uma coisa maravilhosa. Nós já convivemos com microcefalia há muitos anos. Então, microcefalia não é uma coisa que surgiu com o Zika. Então, você vê no gráfico, tem microcefalia ocasionada por alcoolismo da mãe durante a gravidez, você tem por causas de doenças infecciosas, a toxoplasmose, citomegalovírus, rubéola, DST, dengue, chikungunya, varicela, sífilis, enfim, são muitas. Só que Zika é um diferencial. Aumentou a curva de microcefalia. Você tinha uma curva que tinha aí 5, 6, 7, 8 casos por ano em Manaus. E, de repente, imagina, não está acontecendo isso em Manaus, mas imagina no Nordeste que você saiu de 5, 6, 7 casos para 100, 150, 200, e isso assustou infinitamente as pessoas que lidam com a saúde. Então, nós temos casos de microcefalia há muitos anos, só que o nosso medo é esse aumento. E uma coisa no ar que eu vou lhe falar, que é uma coisa assim que assusta muito a gente. Tem um gráfico que vai mostrar daqui a pouco, que é um gráfico de iceberg. Esse gráfico de iceberg vai mostrar o seguinte: o que a população está vendo
A população hoje está vendo, olha só, a população está vendo a pontinha do iceberg. Hoje só 20% das pessoas que contraem o vírus Zika desenvolve clínica. Só 20%. 80% não desenvolve nenhuma clínica. Não sabe nem que teve. Nem que teve. Um mal-estar súbito, passageiro, que a pessoa não sabe o que era. Virose. Um resfriado, uma virose, enfim. Isso que é a preocupação do Brasil e é uma preocupação mundial. Por isso que acendeu uma luz vermelha no mundo inteiro. Aí você vê presidente dos Estados Unidos, presidente de países europeus, todos preocupados. Por quê? Porque é uma preocupação. Você está lidando com algo que você está enxergando 20% e tem 80% que você não enxerga. E esses 80% de repente estoura. Imagine você viver num país onde 80% das crianças possam nascer. Aí nós imaginando uma situação extremamente gravíssima, que não é o caso. Mas imagine nascendo aí um monte de crianças que você nem imaginava que ia ter microcefalia e de repente aparece microcefalia. Porque eu vi o professor Bernardino falando que o dengue, ele causava dengue hemorrágico e alguns pacientes que tinham cardiopatia, problema renal e até óbito. Mas a grande maioria se recuperava. Então você tinha os que se recuperavam e aquele que foi a óbito. O que vai a óbito, você acaba esquecendo. Se não é um familiar, você acaba esquecendo. Mas a microcefalia não tem como esquecer, porque as crianças não morrem, ela fica viva. Só que fica viva com problemas. Cabeça não cresce, não tem desenvolvimento, enfim, essa criança está entre nós. E é esse a nossa preocupação. E a preocupação aqui não é nem do neuropediatra, a preocupação é lá com o criadouro do mosquito. É lá que começa todo o problema. Nós estamos no final da fila. O neuropediatra, quando recebe uma criança com microcefalia, já tem a microcefalia, já está instalada, não tem mais remédio, tem como amenizar os problemas, fisioterapia, fonoaudiologia, enfim. Mas o problema maior está para evitar que haja a gravidez dessa mulher e que essa mulher consiga, que não pegue Zika vírus. Entendi. A produção tinha deixado o risco da doença, da microcefalia, né? É o que você falou, né? Existem problemas no desenvolvimento. Isso, né? Isso é importante, porque olha só, Anuar, você tem um cérebro, vamos imaginar aí, a formação do cérebro, ela começa até a quinta semana de gravidez, a mulher às vezes nem sabe, até a quinta semana de gravidez, a mulher às vezes nem sabe que está grávida. E de repente, essa mulher descobre que está grávida. Você sabe que a mulher amazonense, a grande maioria, descobre que está grávida a partir do segundo mês. E o segundo mês, olha aqui esse gráfico, o segundo mês já são 8, 9 semanas de gravidez. E o cérebro da criança, olha só, sistema nervoso, a primeira linha que tem aquela faixa preta, o cérebro da criança é formado nas 5 primeiras semanas. Então, se ela descobre que está grávida na 9ª semana, e começa a fazer pré-natal na 9ª semana, o problema já ocorreu. Então vejo que não dá para evitar isso. E é isso que nós queremos fazer com que a mulher tenha essa preocupação sempre na cabeça dela. Se ela está em período de procriação, se ela quer ter um filho, ela precisa pensar muito no que ela vai fazer. Ela precisa dizer assim, eu quero ter um filho, e decidiu ter o filho e terá o filho. Mas ela tem que saber dos riscos. Hoje, por exemplo, países civilizados, você sabe que país que às vezes é terceiro mundo, tal, fica com medo de falar essas coisas. A França, a Itália, os Estados Unidos já estão dizendo para as mulheres, evitem ficar grávida nesse período. Nós estamos diante de uma situação dramática, então não fiquem grávidas. O Papa já disse que pode usar anticoncepcional? Olha só o Papa chegar ao absurdo de dizer isso, absurdo para as pessoas extremamente religiosas. Para mim não é absurdo, é um homem coerente com o mundo que ele vive. Existe o problema, o que ele diz? As mulheres devem usar anticoncepcional para evitar a gravidez. Sou contra aborto, o Papa, palavras do Papa, sou contra aborto, mas não sou contra o uso do anticoncepcional. Então, Para você ver que, como você falou, o presidente dos Estados Unidos, Papa e tal, que a coisa é grave realmente. Né? Gravíssima, porque o que eles estão vendo porque as pessoas estão vendo lá fora, não é a pontinha do iceberg, eles estão vendo o que está escondido, que é o 80%. Então, você veja bem, você está lidando com 10 coisas, onde você conhece 2 e não conhece 8. Então, esse é o risco. O neuropediatra ele está na ponta da fila. Então, hoje, cada vez que eu estou no ambulatório de neurologia infantil, eu estou pedindo para as mães, cuide o criadouro de mosquito da sua casa. Não fica perdendo tempo com nada, não fica dando tapa em Carapanã, fique limpando o criadouro.
O professor Bernardino falou uma coisa maravilhosa. Quantas casas em Manaus, quantas mansões em Manaus não tem aquele banheiro lá na área de serviço que nunca é usado por ninguém? Aquele banheiro, quando o professor Bernardino falou aqui, eu digo, olha só, aquele banheiro que ninguém usa, aquilo lá é um criadouro de mosquito da dengue. Com certeza. Né? Ela deposita o ovo, ali está a água limpa e ali vai ser criado dentro de uma mansão. Então, veja o quanta preocupação nós devemos ter. Ok. Nós vamos a um rápido intervalo comercial e já voltamos. É questão de 2 minutos.